Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Semeadores do Bem. Meu nome é Aline Moura, sou jornalista, sou amiga de muitos aqui, graças a Deus. Tem alguém aqui pela primeira vez? Eu vou rezar para que vocês voltem depois da palestra. Vou me esforçar bastante para vocês gostarem. Bom, hoje nós vamos falar sobre o sentido da vida. Um pouco filosófico, um pouco reflexivo, mas muito necessário. Num planeta que está em regeneração, em mudança, e está exigindo de nós também essa mudança. Para vocês terem uma ideia, hoje, no mundo inteiro, durante essa palestra, uma pessoa tira a vida. E no Brasil também, por falta de ter um sentido, um propósito, por falta de ter uma razão de viver, muitas vezes pelo desespero. Mas nós estamos aqui para encontrar esse sentido, ou para agradecer por já ter encontrado esse sentido. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então vamos começar. Bom, quando a gente está lá aprendendo um pouco sobre filosofia, a gente encontra o mito da caverna. O mito da caverna é uma história que vem de várias interpretações. Serve para a gente pensar em várias coisas. Do que se trata? Um filósofo chamado Platão, ele conta, há cerca de 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, que haviam um grupo de prisioneiros dentro de uma caverna. Eles nasceram lá e ficaram presos lá, então eles não conheciam de forma alguma qualquer coisa do mundo. Eles não sabiam o que era o sol, o que era a chuva, o que era uma árvore, o que eram animais. Eles não tinham essa referência. Por quê? Eles estavam, tá vendo ali, virados para a parede. Então passava, tinha uma fogueira dentro da caverna para aquecê-los, passavam a imagem por essa fogueira e eles viam lá a imagem projetada na parede. Tudo bem até aqui? Então, se passasse um cavalo, lá estava a imagem projetada na parede, mas eles não sabiam que aquilo era um cavalo. Até que um dia, um dos prisioneiros fugiu, teve coragem de sair da caverna e foi ver o mundo lá fora. E ficou um bom tempo, um bom tempo conhecendo as coisas, se apropriando da vida que tinha fora da caverna, se aquecendo com o sol. E ele volta um dia e fala: "Oi, olha, vocês têm que conhecer o mundo lá fora, é muito bonito, é tudo muito vivo, tem comida boa, tem muita coisa boa, vocês têm que sair daqui." E por medo, eles não saíram, eles não acreditaram que aquele mundo era melhor do que estar dentro da caverna, certo? Até que um dia eles saem da caverna, eles são libertados, e eles não conseguem viver com aquela realidade, porque é tudo muito novo. Eles têm medo de fazer qualquer coisa, Eles não estão preparados para aquela vida nova. E o que isso quer dizer? Que a minha visão de mundo é muito diferente da dela, é muito diferente da dele, que cada um tem um significado para cada coisa. E não é porque aquilo é muito importante para mim que vai ser para você. A gente pode comparar aquele que foge da caverna ao próprio Jesus, porque Jesus passou pelo mesmo lugar que nós estamos hoje. Um pouco diferente. Na época que Jesus veio, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp, não tinha chapinha, não tinha chuveiro elétrico, graças a Deus, porque senão Jesus ia desistir de tudo, Mas ele veio numa sociedade que não sabia o que era o amor, que não sabia o que era o perdão, que não sabia o que era viver juntos. Ele veio numa sociedade muito mais difícil do que a nossa, e ele enfrentou problemas muito mais complexos que nós. E ele sobreviveu. E ele mesmo diz: "Eu venci o mundo." Então, olha só, será que nós ainda estamos dentro dessa caverna?
A gente também pode assemelhar essa caverna às pessoas que só cuidam da vida material, sim ou não? As pessoas que acreditam que Jesus ainda vai voltar, sim ou não? As pessoas que acreditam que a religião delas é melhor do que a nossa, sim ou não? Então, olha quantos significados a gente pode encontrar dentro de uma caverna. E essa caverna pode simbolizar até o nosso sofrimento. Quando alguém vem falar, vai sair, vai espairecer a cabeça, vai ver coisas, de repente você melhora, e a gente quer ficar lá dentro da caverna. Porque a gente quer chorar. E a gente tem medo e vergonha de chorar na frente dos outros. Porque quando a gente era pequeno, a gente escutava as frases, os meninos não choram. Ou a gente escutava, você está chorando? Você é fraco, você é fraca. Né? Então, a gente tem até vergonha de expressar a primeira emoção que a gente teve na vida, que é o choro. Nós já nascemos chorando, porque não ia ser fácil. E Jesus não falou que ia ser fácil, mas ele prometeu que, seguindo ele, ia ser leve, ia ser pleno, ia ser calmo. Tudo bem? Ninguém dormiu ainda, certo? E olha a caverna nos dias de hoje. Ei, moço, pode me dizer o que vocês estão fazendo? Aí estava um grupinho lá na caverna. E um responde, que pergunta mais boba, como se tivesse outra coisa para fazer. Nós estamos contemplando a vida, porque tudo que passava lá naquela parede projetada era a vida para eles. Era mais importante assistir e não fazer. Nos dias de hoje, olha lá. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se tivesse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico, o show da vida. Quem aqui se identificou? O fantástico é bom? O fantástico é ótimo. Mas muita gente deixa de fazer as coisas por causa da televisão, ou por causa do celular, ou por causa do outro que está em casa e que precisa de uma comida quentinha, ou por causa da outra pessoa que está doente já faz algum tempo, mas a pessoa não sai para nada. Então, a gente, às vezes, deixa até de buscar Deus por causa de alguma coisa. Sempre tem algum desafio na frente. Sempre tem alguma prioridade. Às vezes, nos esquecendo que Deus é a nossa prioridade, porque nós viemos de Deus. Se não fosse Deus, nós nem estaríamos aqui. Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos. Mas o que a gente pode interpretar também? Que o homem adquire conhecimento sobre o mundo e a si mesmo, e ele pode transformar esse mundo que é dele, que ele compreende, que ele identifica como o correto, e também mudar o seu mundo exterior, mudar a sua realidade ao seu redor. Então, quando eles saíram da caverna, eles começaram a se encontrar com pessoas, a ter o primeiro contato. Então, eles estavam também mudando a concepção de mundo daquelas pessoas, que nunca tinham visto homens que viveram na caverna. Vocês se lembram de um acidente que houve aqui no Brasil, que alguns operários ficaram presos? Então, eles ali, com certeza, eles saíram daquela experiência de forma diferente, porque eles ficaram dias e dias ali embaixo dos escombros, e eles acreditavam que eles iam morrer. E aquele medo de morrer causou uma mudança. Porque tem pessoas na vida que precisam desse sustinho da espiritualidade para ter uma mudança, porque ela está sempre na zona de conforto. Ela está sempre deixando para amanhã, para depois. Então, um susto como esse muda a pessoa. Agora, eu queria saber de vocês. O que é que faz alguém perder o sentido da vida? O que vocês acham? Depressão, que mais? Tristeza. A perda de um ente querido. Que mais? Mágoa, falta de fé.
dívidas, falta de trabalho. Muito bem, vocês falaram tudo o que eu estava idealizando. A gente sempre vê esses momentos bruscos na nossa vida como perdas. A gente nunca vê como ciclos superados. Quando um ente querido parte, se a gente não tem uma crença como o espiritismo consoladora, a gente pensa que a gente deveria ter ido junto com essa pessoa, porque a gente ama demais aquela pessoa. E a gente ainda não entende que o amor ele tem que ser livre, ele tem que deixar o outro partir. Porque o amor ele é muito mais do que um sentimento. O amor é a energia que nos liga à vida. Se todos nós estamos aqui hoje, é porque existiu um ser que nos amou tão profundamente a ponto de ceder o seu útero para nós virmos a vida. Ou que nos perdoou tão profundamente, ou que nos aceitou tão profundamente. Então, a gente ainda tem a ideia do amor como posse. Como, eu não tenho mais o meu irmão, eu não tenho mais os meus pais, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai. Então, a gente tem que olhar não como perda, mas como o fim de um ciclo, certo? Não estou dizendo que é fácil, mas quando a gente perde alguma coisa na vida, sim, vamos colocar, a gente tem a capacidade de transformação. Quando Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, ele perde o seu orgulho, ele perde a sua ignorância, ele perde a sua vaidade, ele perde o seu apego aos bens materiais. Quando Paulo cai do cavalo, ouvindo a voz de Jesus, ele perde todo o sentido da vida que ele tinha antes. Ele foi transformado por aquele chamado. Porque aquela vida que ele acreditava, ele viu que não tinha sentido. Não tinha sentido ele perseguir os irmãos, né? Os cristãos. Então, ele foi modificado por esse chamado. E ele perdeu alguma coisa. Quando Chico se encontrou com Emmanuel, e foi a primeira vez que Emmanuel, o guia espiritual, o mentor, o orientador, o espírito protetor de Chico Xavier, se encontrou com ele, ele aparece e fala: Chico, nós temos uma missão. Eu tenho que realizar algumas tarefas. Você está pronto? Chico responde: eu estou pronto, mas o que eu preciso? Ele respondeu: disciplina. E o que mais, Emmanuel? Disciplina. E o que mais? Disciplina. Então, a disciplina é a gente colocar o amor, colocar Jesus, colocar a nossa vida, o nosso amor ao próximo, o nosso amor a nós mesmos como prioridade. Quando Joana de Ângeles encontrou Divaldo Franco, ela também encontrou o relacionamento de um homem que fazia o bem quase diariamente. Né? Ele é um missionário. Ele fazia o bem a todo tempo, mas ele tinha um espírito que o perseguia por 400 anos. E Joana encontrou em Divaldo alguém que precisava de um sentido, de uma mudança. Porque ele, às vezes, olhava, né, esse irmão como só o prejudicando, como só o querendo mal. E a gente sabe que a lei de causa e efeito, o que eu fiz ontem, eu recebo hoje, é infalível. Não tem como escapar. E ela vem como doença, ela vem como desemprego, ela vem como um ente querido que se vai, ela vem como vários motivos, que a gente ainda vê como perda. A gente não vê como a justiça divina trabalhando para que a gente evolua. E uma pesquisa foi feita e perguntaram assim: se você estivesse na presença de Deus, que pergunta você faria? Que pergunta vocês fariam na presença de Deus? Pensem aí. Não precisam nem falar em voz alta. Cerca de 46% responderam: qual é o sentido da vida? Porque a gente olha muito a vida no sentido material ainda, no sentido de que um dia ela vai acabar,
de que a qualquer momento o Wi-Fi vai desconectar e a gente vai embora. Mas a gente precisa ainda olhar o sentido da vida mais amplo, porque a vida não acaba. É o corpo físico que fica. O espírito vai. O medo, a solidão, a depressão, as tragédias ou perdas, elas levam a gente a questionar a vida, mas não pelo que a nossa vida mas pelo que a gente perdeu. O que é que nos causou medo? Vamos supor que foi causado medo por um assalto. Então, eu começo a questionar a minha existência, começo a questionar o sentido da minha vida, não pelo que minha vida era, mas a partir daquele momento que eu tenho aquele trauma, eu começo a questionar a minha vida. E aí, como eu falei, às vezes a gente precisa de uma mudança muito brusca para que esse questionamento venha. E quando a nossa vida não acontece da forma que a gente desejou, a gente sofre. A gente sofre, a gente se descabela, a gente fala que vai morrer, a gente fala para o chefe que não vai durar até o final do ano, que não sabe mais o que vai ser da vida, a gente pede afastamento do trabalho, a gente faz um furdunço. Mas a gente não entende que a mudança não vai vir de fora, a mudança vai vir de dentro. É alguma coisa que eu escolhi errado. Sinto muito, mas nós escolhemos muitas coisas erradas. Muitas. Às vezes, o caminho mais fácil é o caminho que dói mais. E a gente ainda insiste, né? Não, eu vou por aqui que eu vou conseguir. Olha só, 2 versículos que falam sobre o sentido da vida. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. Tudo que existe na Terra, Deus preparou antes da gente chegar. Olha o Espiritismo aí. Uma doutrina jovem, né? Uma doutrina que nasce na França, não consegue criar raízes lá, vem para o Brasil. O país mais religioso do mundo. O país que mais acredita em Deus é o Brasil. E aí a gente pergunta, meu Deus, por que eu nasci no Brasil? Porque alguma coisa Deus precisa restaurar em você. Alguma coisa Deus quer tocar você. Em alguma coisa Deus precisa de você. E você precisa dele. Porque senão você teria nascido lá em Las Vegas, estaria lá na vida boa agora, né? Não precisaria estar passando pelo que você está passando. E a pergunta é, para quê? Qual é o aprendizado disso? E não o porquê. Porque a revolta, ela só gera energia negativa. A reclamação, ela só gera energia negativa. Ela não vai te tirar do lugar. O que vai te tirar do lugar? A gratidão pelo que você tem, pelo que passou e pelo que está vindo. E o que passou, passou. Senão não era passado, se chamaria presente. E o que vai vir, confie em Deus. O que for para você, vai ser para você. O que não for, Deus não está fazendo com que você perda nada. Ele está te libertando de um sofrimento. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 3 formas de encontrar o sentido da vida. Tem um filósofo não, tem um psicólogo que chama Viktor Frankl. Ele criou a teoria que se chama logoterapia. O que é isso? Pensem numa pessoa que passou por 4 campos de concentração. Pensem no desespero dessa pessoa, de nem dormir direito e, se acordar, saber que ela vai morrer a qualquer momento. E ele começou, né, a investigar o que acontecia, qual era o comportamento daquelas pessoas que estavam passando por aquele sofrimento. E ele percebeu 2 coisas. A primeira, que elas se ajudavam umas às outras. Que quem recebia pão e via que o outro estava mais faminto, doava esse pão. E a segunda, que mesmo nas situações mais terríveis, mais horríveis que vocês possam imaginar,
de pessoas nuas num campo de concentração, descalças, tomando banhos gelados, separadas de suas famílias e crianças, elas sabiam levar a vida com bom humor. Olha que interessante. E ele fala que a vida é sempre dotada de sentido, que a gente pode encontrar esse sentido de 3 formas. Primeiro, criando um trabalho, criando alguma coisa, ou trabalhando nisto, né, praticando algo. Através disso, o ser humano é capaz de criar e fazer. Aquilo que entrega ao mundo vira uma obra, uma criação, e fica para sempre. A segunda forma, experimentando algo ou encontrando alguém. Como assim, Aline? Experimentando coisas como a bondade, o serviço ao próximo, a verdade, a beleza. No contato com a natureza, com a cultura, com o estudo, o ser humano vai ganhando uma originalidade única e amando principalmente. Então, quando eu experimento algo novo, ou quando eu encontro alguém e ajudo essa pessoa a ser melhor, eu estou ganhando um sentido para a minha vida. E a terceira forma é pela atitude que eu tomo diante do sofrimento. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase maravilhosa. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sentido pode ser encontrado em esperança, nas situações que não podem ser mudadas. Através do espírito humano, uma pessoa torna-se capaz de transformar uma tragédia com triunfo ou um sofrimento em conquista. Eu transformo uma tragédia em triunfo ou um sofrimento em conquista. Aqui é o Vitor, que eu falei para vocês, né? Ele fala que a nossa busca por significado é a maior motivação de nossas vidas. E quando a gente não pode mudar uma situação, nós somos desafiados a mudarmos a nós mesmos, que é isso que Jesus traz para a gente. E ele fala que não existe um sentido geral da vida. Como eu disse, a caverna é de cada um. O que tem dentro da caverna também. Eu posso entrar numa caverna e ver animais lindos. Outra pessoa pode entrar, ver um jardim maravilhoso. Outra pessoa pode entrar e ver os boletos. Então, a caverna é individual. Ela é única. E a vida de todos tem o seu próprio significado. O significado da vida é individual. O que é importante para aquela pessoa que é mais difícil na sua vida, aquela coisa que você fala, nossa, é uma besteira, é realmente importante para ela. E o que é importante para você, de repente, não será para ela. É como atuamos, né? E a responsabilidade que sentimos em relação às nossas escolhas, que vão determinar esse significado. É o que a gente faz e a responsabilidade com que fazemos. E, para finalizar, a logoterapia, ela assume que as pessoas são capazes de tomar decisões e definir um propósito, um objetivo para suas vidas, independente da situação. Olha, a coisa mais interessante que aconteceu naquele campo de concentração foi que as pessoas viviam o hoje, porque elas não sabiam se elas iriam acordar vivas amanhã. Então, elas faziam o bem hoje, elas amavam hoje, elas realizavam as suas conversas, o seu pensamento hoje, porque amanhã a Deus pertence. E ostra feliz não faz pérola. Por que que não faz? A ostra, para ela criar essa pérola linda, maravilhosa, que a gente vê nas joias de todas as mulheres aqui hoje, ela sofre muito. Por quê? Ela está lá, abertinha, né, esperando a natureza seguir o seu ciclo, e, de repente, entra um grão de areia. E ela pensa, eu posso expulsar esse grão de areia, ou eu posso fazer dele o melhor que eu puder. E esse grão de areia machuca a ostra, causa uma dor terrível,
Então, ela envolve esse grão de areia nesse material lisíssimo e brilhante que é a pérola. E ela vai fazendo da dor esse movimento, essa transformação, essa ressignificação. Ela ressignifica a dor. Ela transforma a dor na coisa mais bela que ela pode fazer. E a gente vê a pérola que a gente compra lá no Shopping Penha. Vocês conheciam essa história? Toda vez que vocês estiverem sofrendo, lembrem-se da ostra. Lembrem-se. Lembrem-se que ela está lá, na areia. Supostamente, será que ela não está sendo cuidada por ninguém? Será que para ela não fazer essa pérola, não existe um Deus, uma natureza maravilhosa protegendo ela para ela fazer esse trabalho? Vamos pensar. E o sentido da vida é o principal mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque é só a partir do amor, é só a partir da dor, é só a partir de eu ajudar o próximo que eu vou conseguir encontrar o real significado da minha vida. Tem alguém na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, na casa espírita que precisa daquilo que você tem. Seja talento, seja um alimento para a cesta básica, seja uma roupa que você não usa mais. Aquilo que você despreza tem valor para alguém, é necessário para alguém. Ou então, usemos a sabedoria do girassol, que está sempre virado para a luz. Mesmo nos dias nublados e chuvosos, ele está sempre olhando para a luz. E quando a gente ganha um girassol, ele vai lá na nossa casa e ele faz o quê? Ele limpa a energia negativa da nossa casa e nos traz luz. Nos traz toda aquela luz que ele recebeu amorosamente. Agora a gente vai ouvir uma música que chama Girassol. Ela é curtinha, mas eu queria que vocês prestassem atenção em cada palavra delas e entregassem a Deus as suas aflições, o sentido da sua vida. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? Me diz. Quando já não sei qual é a direção, seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, é por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. Sempre é
resistência que o fracasso se resume. Me disse ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui, me diz quando já não sei qual é a direção. Então me viro e giro para onde gira o sol. Quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Bom, então é isso. E que cada dia vocês se lembrem que recomeçar não é fracassar. Recomeçar é vencer a cada dia. E como o próprio Cristo disse, brilhe a vossa luz. Muito obrigada.